Ec dies confeste Dominus, exultemus et letemur in ea. Este é o dia do Senhor. Alegremos-nos e exultemos nele. Pode sentar. Então, meus irmãos, estamos celebrando a Páscoa, a vitória de nosso Senhor. Se tudo tivesse acabado com a morte, seria uma decepção completa. Morreu, acabou. Como nós também pensamos na nossa morte, achamos que é uma derrota completa. Morreu, acabou. Não é. Jesus veio mostrar que não é assim. A morte não é o fim. Por isso que ele ressuscitou primeiro. E São Paulo disse, é como o primeiro de uma multidão. A primícia, quer dizer, o primeiro de todos. Nós vamos também ressuscitar, como Jesus. Ele tinha prometido várias vezes que ele ia ressuscitar. Ele deu vários sinais. Falou, o sinal para essa geração será o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois saiu vivo, assim também eu vou ficar no centro da terra, sepultado, mas depois vou ressuscitar. E assim ele fez várias comparações do trigo que morre e depois nasce. E por fim ele falou aos apóstolos, estamos indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, entregue aos gentios, aos romanos no caso, vou ser flagelado, zombado, morto, no 3º dia vou ressuscitar. Então eles sabiam que nosso Senhor ia ressuscitar, só que eles perderam essa fé. Com a morte do Calvário, eles ficaram completamente desarvorados. Porque quando Jesus foi preso, eles fugiram. É a fraqueza humana. São Pedro, que tinha sido escolhido para chefe, negou que conhecia nosso Senhor. Depois ele chorou amargamente, até o fim da vida. Dizem que São Pedro teve 2 marcas na face das lágrimas que ele chorou até o fim da vida, por ter negado que conhecia nosso Senhor. Mas mesmo assim, nosso Senhor escolheu como o primeiro Papa, o chefe da sua igreja. Na manhã de domingo, é o 3º dia, porque os judeus contam o dia assim, né? O primeiro dia que ele morreu na sexta. Começa o 2º dia às 5 da tarde. E no 3º dia, como ele falou, ressuscitou. Domingo de manhã. As mulheres, aquelas santas mulheres que sempre acompanharam Jesus, Maria Madalena, aquela pecadora convertida, Maria, mãe de Tiago. Tiago é São Tiago Maior, que foi o primeiro bispo de Jerusalém. E São Judas Tadeu, ela era mãe deles. Ela era esposa do irmão de São José, Cleófas. Portanto, por isso que os filhos dela eram chamados irmãos de Jesus. Na verdade eram primos, não eram irmãos, porque em hebraico não há palavra para distinguir primos e irmãos. Então eles são chamados irmãos de Jesus, mas eram realmente primos, que Nossa Senhora não teve outros filhos. E depois Maria, a outra Maria, e Salomé, a Salomé, que ia ser mãe, vem a ser mãe de São João e São Tiago, menor. Essas mulheres compraram aromas e bálsamo para ir completar o embalsamamento do corpo, porque quando Jesus morreu, já eram 3 da tarde, até tirar o corpo, 4 horas, José de Arimateia foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos se admirou de ele já ter morrido,
mas ele morreu em consequência de tantos sofrimentos. Normalmente, aqueles que ficavam pendurados na cruz demoravam horas e horas, mas Jesus já tinha sofrido a flagelação, a coroação de espinhos, então ele morreu logo de tanto sofrimento. Mas, como o dia seguinte era a Páscoa dos judeus, para não ficar aqueles 3 corpos ali, para apressar a morte, eles vieram quebrar as pernas. Pegavam uma barra de ferro e quebravam as pernas, porque aí o crucificado não podia respirar mais, porque ele respirava se apoiando nas pernas e fazendo isso, morrendo de dor. Quebrando as pernas, não podia mais respirar, aí morriam de asfixia. Então quebraram as pernas do primeiro ladrão e do segundo, mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Mas para comprovar, um soldado pegou uma lança e transpassou o coração dele. Saiu sangue e água, a última gota de sangue de Jesus, que saiu ali do miocárdio, então não ficou nada. Pilatos perguntou ao centurião: ele já está morto? Já. Aí ele deu o corpo a José de Arimateia. Tiraram o corpo da cruz e sepultaram rapidamente, porque já eram 5 horas da tarde, já ia se pôr o sol, e aí não podia haver mais trabalho, porque era sábado, e sábado é o dia de descanso para os judeus. Sepultaram rapidamente Nosso Senhor numa gruta de pedra, como era o costume. Não é sepultura no chão, sepultura dentro de uma gruta, como uma caverna. E ali, porque era de José de Arimateia, que era um homem rico, e ele cedeu o túmulo dele para Jesus. Isso já está na profecia de Isaías, que diz que os ricos lhe darão uma sepultura. Cumpriu-se direitinho. Enterrar, colocaram ali, não foi enterrado, foi colocado, coberto com um grande lençol, e fecharam a boca do sepulcro. Por isso não deu tempo de fazer aquelas unções. Por isso que as mulheres, no domingo de manhã, que para eles não era domingo, era um dia comum, para nós é que é domingo, né? Domingo quer dizer o dia do Senhor. Foram comprar aromas, bálsamo, para embalsamar o corpo de Nosso Senhor. E vieram todas preocupadas, chorosas, porque Jesus tinha morrido, e preocupadas: quem vai afastar aquela grande pedra da boca da caverna, do sepulcro? Interessante, o Papa Francisco considera bem isso. Elas foram ali meio sem esperança, cheias de dor, desiludidas. Jesus morreu, vamos embalsamar o seu corpo. Cheios de dor, como nós também, diante da morte, ficamos cheios de dor, cheios de sofrimento, desolados, como se tudo tivesse acabado. E elas foram. Quando chegaram, viram a pedra imensa do sepulcro aberta, afastada. O sepulcro tinha sido aberto, apesar de ter sido selado com o selo do governador, porque os fariseus disseram: vamos selar, não queriam que ele ressuscitasse. Eles acreditavam. Selavam a porta do sepulcro, só que ele estava, porque um anjo foi lá e afastou a pedra do sepulcro. E elas entraram na caverna, olharam e não viram nada, só os lençóis. Aí um anjo apareceu e disse: procurais Jesus Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide dizer a seus discípulos e a Pedro, olha a menção especial de Pedro. Pedro é o chefe dos apóstolos. Ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele ressuscitou, e ele vos aparecerá na Galileia. A principal daquelas mulheres era Maria Madalena, que tinha sido uma pecadora, e agora Deus a fez mensageira para avisar aos apóstolos. Aí os apóstolos vieram, especialmente São Pedro e São João, vieram correndo, porque não acreditavam muito nas mulheres, que naquele tempo as mulheres não eram muito dignas de crédito. Então eles vieram para ver, mas Nosso Senhor de propósito escolheu as mulheres para dar a mensagem. Eles vieram e viram que era assim. Primeiro entrou São Pedro, olhou,
Depois disso entrou São João, e quando ele viu o lençol daquele jeito, aquele que tinha sido envolvido, o corpo de Jesus tinha envolvido naquele lençol, ele viu o lençol e diz lá, e ele acreditou, ele ressuscitou. Porque se tivesse sido roubado o corpo de Jesus, claro que eles levariam o lençol junto, estava enrolado, vão levar, mas não, o lençol ficou lá, porque Jesus saiu dali sem tocar nos lençóis, saiu ressuscitado, porque o corpo ressuscitado tem as propriedades do Espírito, ele tem a claridade, ele tem a sutilidade, ele passa pelas portas fechadas, pelas paredes, sutilidade, e tem a imortalidade e impassibilidade, não ia sofrer mais. Nosso Senhor ficou com o corpo todo restituído, ele quis conservar as chagas das mãos, dos pés e do lado. Aí Jesus apareceu aos apóstolos. Depois nós vamos ver no domingo seguinte a aparição a São Tomé, porque São Tomé não estava na primeira, e ele falou que não acreditava, só acreditaria se ele visse com os olhos e enfiasse o dedo nas chagas para saber que era Jesus. E Jesus apareceu, nós vamos ver no domingo que vem. Apareceu, e São Tomé estava, e o primeiro que ele chamou foi Tomé. Tomé, vem cá. Enfia o dedo aqui nas minhas chagas. Enfia o dedo aqui no meu lado, a mão. São Tomé sabia que Jesus tinha sido crucificado e morto. E agora estava diante dele, ressuscitado. Sinal. Nosso Senhor usa muitos sinais, como a igreja usa muitos sinais. O que São Tomé disse? Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Não, São Tomé não disse isso. O que ele disse? Meu Senhor e meu Deus. Ele acreditou que Jesus ressuscitou e por isso demonstrou a sua divindade. Meu Senhor e meu Deus. Porque só podia, aquele que tinha sido morto, massacrado, e agora está vivo. E nosso Senhor apareceu várias vezes aos apóstolos, aos discípulos de Emaús. Vamos nos alegrar. E como São Paulo diz na epístola que nós ouvimos, vamos mudar de vida. Que vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Vamos deixar aquele fermento velho. Vamos pegar a massa nova, o que é mudar de vida. Todos nós que nos confessamos, pedimos perdão dos pecados, vamos mudar de vida. Ter uma vida cristã, séria. Vamos pensar mais no céu. Vamos pensar na nossa alma. Vamos procurar fazer o bem. Vamos reservar riquezas para o céu. Um dia nós vamos ressuscitar. Um dia esse corpo que vai virar pó na sepultura, um dia vai ressuscitar, que nosso Senhor nos deu essa garantia. Ele ressuscitou como primícias daqueles que um dia ressuscitarão. Vamos nos alegrar com Nossa Senhora, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Nossa Senhora que ficou tão contente com a ressurreição de Jesus, ela já acreditava, por isso que ela não foi à sepultura com as mulheres, ela sabia que Jesus havia ressuscitado. Vamos agora acreditar com os apóstolos. Vamos dizer com São Tomé, meu Senhor e meu Deus. E vamos cantar as alegrias da Páscoa. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Aleluia. Amém.